gente vai abrir agora para as perguntas. Tem já a pergunta aqui do auditório, companheira Larissa, e depois a gente abre para as perguntas da internet, que tem bastante hoje. Bom, eu queria fazer alguns comentários primeiro, depois uma pergunta. É sobre o clima que se formou depois do caso do ejaculador. Que ontem a gente estava conversando aqui, uns companheiros, e saiu que um cara foi levado na delegacia porque ele estava fazendo xixi atrás da árvore, e foi denunciado que estava se masturbando olhando para uma mãe e uma filha. Então não teve meia conversa, e o cara já foi levado para a delegacia. Ele estava urinando e foi acusado de masturbador. E aí já foi levado, tipo, todo mundo já está numa vigília assim, tipo, pronto para denunciar e colocar os outros. Aí completa que o companheiro era um cara todo tatuado, até no rosto, assim. Aí não teve conversa, né? No metrô, é isso que a gente tem que ficar atento. Como a direita fica animado, igual o Rui disse, em defender as mulheres nesse caso. O metrô, que tem uma campanha já esquisita lançou um aplicativo de vigia da população, que você pode gravar e dar denúncia para eles do aplicativo, se alguém estiver vendendo coisa, os ambulantes estiver passando, porque é proibido. Agora eles cobriram todo o metrô, tipo, para assédio sexual, violência sexual não tem desculpa, tem lei. Ou seja, o fato do cara ser um doente mental é uma desculpa na cabeça deles. Então não tem conversa, o cara tem que ser preso. Denuncie, sabe? Todo um clima de vigília mesmo contra a população. E o movimento feminista que é tipo um Bolsonaro esquisito, tipo de mulheres. Que a gente vê, eu li uma matéria desse cara, né, que quando ele foi condenado, e a maioria dos comentários é de mulheres falando, não castraram ele ainda? Tipo, o Bolsonaro que defende a castração dos caras e as mulheres defendendo. É só que é uma bobeira, quando a direita apoia, a Globo apoia, a gente tem que ser contra, porque essas leis aí de vigia de metrô só vai servir para ou prender o cara, tipo, um doente mental, ou os ambulantes que estão tentando vender coisas no metrô. A segunda coisa é que não foi comentado. No dia 7 de setembro, o Ministério da Fazenda sugeriu o fechamento da UERJ, que já está sem aula. E a UERJ, eu estava pensando que é o começo. A USP aqui tirou 2.000 vagas já para o vestibular. Está diminuindo as vagas. Sem contar a taxa altíssima, que é de R$170 para você fazer uma prova. Sugerir o fechamento da UERJ vai fechar a UERJ, porque ela já está sem aula faz tempo e não tem previsão de voltar. Então, como está dando muito gasto, vamos deixar sem aula e talvez é melhor a gente fechar. Aí o Pezão disse que não, a gente não está pensando em privatizar, mas que os estudantes que estudem trabalhem para o Estado, em troca de estudar. A minha pergunta é, a juventude, o movimento estudantil, o movimento da juventude, qual que é a política, principalmente para a UERJ nesse momento? É ocupar? É colocar a UERJ para funcionar? Mesmo os próprios estudantes, sabe? Ou não ocupar por ocupar, abrir a universidade, voltar a ter aulas na marra, mas aí tem a questão dos professores que não recebem. Qual que é a política para o movimento estudantil, a juventude, até para o nosso partido? A gente convoca o pessoal a fazer o quê na situação, tipo, para não fechar as universidades públicas? Porque depois do Rio de Janeiro, a Unifesp já está quase caindo aos pedaços também. É o fim de todas as universidades para total privatização. Só um comentário sobre o negócio das universidades, é óbvio, né? Eles vão acabar com todas as universidades, ou com a maioria, vai. Deixa uma ou duas aí só para dizer que... E também vão acabar com o ensino secundário, público. Isso aqui vai ser... Enquanto o pessoal está sonhando com a solução eleitoral, eles vão destruindo o país, porque isso é uma destruição do país, não é uma reforma. Mas sobre a questão das mulheres, é fato. Eu esqueci, inclusive, me comentaram uma coisa essa semana, que é fato, né, que é um excelente argumento. Esqueci de colocar esse argumento, que é o seguinte.
Qual o país onde o estupro é punido ou com mutilação ou pena de morte? Qual é esse país que mais defende a mulher com maior energia, com maior determinação, maior... Qual que é o país, nesse sentido, mais feminista do mundo? A Arábia Saudita. O único problema é que, se você estuprar uma mulher, pode ser perder lá os bagulhos lá. Ou pode perder a cabeça, né? Porque pena de morte na Arábia Saudita é por decapitação. Só que a mulher não pode nem dirigir. E aí como é que fica a tese de que, com leis drásticas, a mulher será defendida e libertada? Essa situação da Arábia Saudita expressa bem a contradição. Isso não é uma defesa da mulher. É uma lei moral que eles têm, a lei da Sharia, né? A Arábia Saudita é extremamente ortodoxa nesse sentido. É uma lei moral que eles aplicam em defesa própria do Estado, da cúpula dirigente, não em defesa da mulher, porque a mulher não tem absolutamente nenhum direito. Não tem direito absolutamente nenhum. Então isso aqui mostra que não faz sentido nenhum aumentar penas para defender a mulher, porque as duas coisas não são idênticas. À medida que a gente entregar na mão de um governo poderes desse tamanho, ele inclusive a opressão da mulher será maior. Precisa levar em consideração. E esses casos aí, eles são graves, né? Por exemplo, o cidadão está urinando na árvore, lá vai preso por... Já começa a patrulha, a polícia, que nem existe também na Arábia Saudita, a polícia moral, né? É muito grave. Mas só um detalhe, né? Que o pessoal fala que é um fascismo feminista, nazifascismo. Eu acho que a gente não deve colocar as coisas nesses termos. Existe uma direita que se aproveita do movimento de luta de mulheres e de defesa das mulheres para apresentar uma política repressiva. Então, isso aí não é nazifeminismo. Isso daí é um negócio nazista, mas não tem nada a ver com feminismo nenhum. Não tem nada a ver com a defesa da mulher. A luta em defesa da mulher é uma luta da esquerda. Sempre foi, né? Quem criou o 8 de março foi a Segunda Internacional. No século XIX, a esmagadora maioria dos movimentos de mulheres eram todos ligados aos partidos socialistas. Então nós não devemos deixar que venha uma direita aí, que se encobre com a defesa da mulher, para levar adiante uma política direitista. Nós devemos admitir que esses setores são feministas. Devemos dizer que o único setor que defende a mulher é a esquerda, são os setores socialistas ligados ao movimento operário, etc. e tal. Que o feminismo burguês é um feminismo, em grande medida, de fachada. O feminismo pequeno burguês também não é um feminismo que tem capacidade de defender a mulher. E a defesa da mulher sempre esteve na mão dos partidos socialistas da classe operária, e assim a gente deve manter. A burguesia usa a questão da mulher para fazer demagogia e manipular as mulheres. E nós devemos combater isso daí. Mas nós não devemos chamar isso aí de feminismo. Quem quer botar todo mundo na cadeia não está defendendo a mulher. Isso é a política do Bolsonaro. Então o Bolsonaro também defende a mulher, porque o Bolsonaro é a favor da castração química para estuprador, pena de morte para estuprador. E o Bolsonaro já mostrou que, no que diz respeito à defesa da mulher, ele não está nem aí, né? Na melhor das hipóteses. Bom, eu separei as perguntas por tema, vou fazer agora uma leva de perguntas na internet e aí depois a gente volta para o plenário, né? Sobre a imprensa golpista. Acho que dá para fazer, tudo bem fazer todas as perguntas, né, juntas.
A imprensa golpista tem força de convencimento ainda? Como estimular a população a desligar a TV e o rádio golpistas? As forças populares não deveriam fazer uma ampla mobilização contra a TV Globo, voltar a carga contra a imprensa cartelizada e denunciá-la mais fortemente? E por que o PT e a CUT não têm jornal? Não seria uma prioridade um jornal de esquerda agora? Né? Acabou? Dessa parte, sim. Então, o problema é o seguinte, ó, o combate contra a imprensa golpista se dá construindo uma imprensa golpista, que é a imprensa da burguesia, se dá construindo uma imprensa operária. Acreditar em qualquer outra coisa é uma fantasia. Por exemplo, o PT defende a regulamentação, isso aí não vira nada, né? Não é uma política séria e tal. O problema seu não é impedir o outro de falar. O problema dos trabalhadores é eles poderem falar. É isso que nós temos que nos concentrar. Por isso, nós, por exemplo, nós colocamos um grande empenho aí no desenvolvimento da comunicação, da imprensa em todos os sentidos, né? A área de maior atividade nossa é essa daí. A pergunta, o problema da imprensa, que a gente diz que nós levantamos, né, a proposta de que tem que caçar a concessão, não da Rede Globo, tem que caçar a concessão de todas essas televisões e rádios. O sistema de atribuição das concessões é totalmente antidemocrático e antipopular, né? É totalmente contestável, por exemplo, por que a Rede Globo tem um canal de televisão que eles podem ficar falando 24 horas por dia e o resto da população fica muda. O que eles têm de tão especial? Não tem nada especial, não foram eles não são donos da concessão. Teria que distribuir essa concessão para outros setores. É profundamente antidemocrático. Essa aqui é a questão. Bom, a pergunta de por que o PT e a CUT não tem jornal é pertinente, né? Mais para os militantes do PT. No caso da CUT, interessa a nós também. O fato é que o pessoal não dá a devida importância. O PT, durante muito tempo, achava que podia progredir falando na Folha de São Paulo e tal. Agora eles descobriram, da pior maneira possível, que isso daí é uma coisa totalmente fantasiosa, totalmente imaginária. Quer dizer, tem que construir uma imprensa independente. Onde a classe operária foi forte, tinha uma imprensa própria, que concorria com a imprensa capitalista, né? Os partidos socialistas, os partidos comunistas, tiveram em vários lugares jornais com força suficiente para influenciar a população. Senão, nós vamos ficar aqui. Nós temos aí um monstro, que como a Rede Globo, Rede Bandeirantes, não é só a Globo, são todos, que ficam aí mentindo para a população sem ter ninguém com a menor possibilidade de contestar o que eles estão falando. É absurdo isso daí. Pior ditadura do que essa daí, não... Tem gente que fala assim, Cuba é uma ditadura. Chega nem, mais ditadura que fosse, chega nem perto disso daí. 200 milhões de habitantes, com os meios de comunicação todos controlados por um punhado de gente, onde você não tem a menor capacidade de reagir, nada.
que aconteceu? Interrompeu? A próxima pergunta é minha mesmo. A gente, durante a semana, novamente viu que foi aberto, isso acho que já vai, agora são 3 semanas, né? Foi aberto o debate, continua tendo debate sobre o problema da física quântica e do Heisenberg. Só que... Pelo menos é um debate que o pessoal gostou, né? Pelo menos o pessoal gostou bastante do debate. E como é um tema importante, como foi dito nas outras análises, gostaria que o companheiro comentasse sobre isso daí, né, também, para ver se a gente consegue, pelo menos, fechar o debate do problema da ciência e tudo mais, né, e da política, e como a ciência ela está respondendo, quer dizer, ela responde a um problema político, né, ela não está isolada do mundo e tudo mais. Olha, o que eu notei, o debate, eu acho que, apesar de ser... E muita gente achar que é um pouco extravagante o debate, fora do normal, eu acho que talvez não seja o debate mais importante para esse tipo de atividade que nós estamos fazendo aqui, né? Mas, em geral, é importante, queria ressaltar isso, pelo fato de que a luta ideológica é necessária, né? E... a burguesia compreende isso, a burguesia trava uma luta ideológica muito grande contra o marxismo, quer dizer, contra a classe operária, e, logicamente, que os marxistas deveriam ter a mesma preocupação, né? E o debate sobre a física quântica, ele entra nessa categoria, como vários outros debates científicos, que dizem respeito a questões diversas. No caso da física quântica, é diretamente relacionado com o problema do marxismo, né? O que eu vi no debate são duas coisas que eu acho que, se a gente pudesse desenvolver em outra oportunidade, a gente deveria desenvolver. Primeiro, ficou claro que há pessoas que acreditam que você tem um domínio da atividade social que é como se fosse uma supra-realidade, que é a ciência. Então, por exemplo, na política não tem nada científico. Ninguém acha que é o reino da verdade, etc. e tal. Só a direita que procura criar essa ilusão na política. Então, a direita fala assim, precisamos escolher a pessoa mais capacitada, com as melhores propostas e soluções. É uma política de direita. A maior parte das pessoas já percebeu que a política é uma luta de interesses. E que, se bem a verdade exista na política, o desenvolvimento da política não tem nada a ver com a verdade, tem a ver com a luta que se trava aí. Para algumas pessoas, a ciência estaria fora dessa característica geral da vida social, né? Aparentemente, a esquerda deixou um nicho, né? Porque o direitista vai falar que a economia burguesa é ciência verdadeira. Opa. Então, a esquerda deixou um nicho que é, sei lá, física, química, a biologia, ciências naturais. Essas seriam um reflexo da verdade. Isso não corresponde à realidade. A gente precisaria estabelecer a relação entre aquilo que é verdadeiro, né, e o papel social que todas as conclusões, todos os acontecimentos têm, porque eles não são o resultado simplesmente de um desenvolvimento intelectual abstrato. A própria pesquisa das pessoas é condicionada por alguma coisa.
A própria pesquisa científica está condicionada por isso. Então, aí eu acho que tem uma ingenuidade do pessoal que debateu, né, de achar que existe dentro da sociedade uma parcela da sociedade cuja preocupação é a verdade objetiva. E que essa parcela não seria também o setor revolucionário da sociedade, operário. Seriam cientistas aí que pertencem ao mundo intelectual da burguesia. Então, acho que isso daí é uma coisa que não dá para a gente desenvolver profundamente aqui, mas pelo menos a gente deve mencionar. Isso não existe. Né? Não é assim. Tudo teria que ser questionado, tudo teria que ser submetido a uma avaliação crítica, para a gente entender exatamente o que está acontecendo. Um terceiro problema que é importante, que me chamou a atenção, é o seguinte, que eu acho que é aí que está talvez a maior confusão do debate esteja aí, que é o seguinte: desde o século XIX, a burguesia, e particularmente a burguesia alemã, né, tendo como carro-chefe a burguesia alemã, ela se dedicou a combater as bases teóricas do marxismo. Porque, logicamente, a burguesia alemã, sendo uma classe social bastante desenvolvida, com grandes intelectuais, etc. e tal, tinha a preocupação de contestar, né, o marxismo nos seus fundamentos. Bom, o principal alvo da burguesia alemã, a gente vê isso daí na polêmica sobre o revisionismo que teve na Alemanha no final do século XIX, era contestar o caráter científico do marxismo, ou seja, o determinismo marxista. Porque eu mencionei isso daí, mas eu vou explicar mais uma coisa. Eu mencionei quando eu disse o seguinte, que quando Marx elaborou a sua teoria socialista e escreveu o Capital, ele demonstrou o seguinte: o capitalismo está condenado. Para muita gente, um militante sindical e tal, isso aí pode parecer uma coisa de menor importância. Mas, na realidade, abriu-se um debate onde os setores mais intelectuais da sociedade se viram confrontados com isso. Porque não é porque o cidadão é burguês que ele não tem uma propensão a olhar as coisas objetivamente, honestamente. Então, essa tese do marxismo, ela colocava toda a sociedade capitalista numa situação de completa desmoralização. Inclusive, ganhou muitos intelectuais burgueses, lógico. Então, contestar essa tese era fundamental. Quer dizer, qual que é o negócio? A morte do capitalismo não é inevitável. A vinda do socialismo não é inevitável. Pode ser que sim, pode ser que não, quem que sabe? Né? Inclusive, os revisionistas travaram uma polêmica principalmente contra esse ponto. O que eles achavam? Eles achavam o seguinte: o socialismo não era inevitável, não era uma decorrência das leis naturais da sociedade capitalista. Era um problema moral. A pessoa que se convencesse da necessidade de uma sociedade mais justa iria lutar por ela. Se você não se convencesse, você não iria lutar. Quer dizer, jogava o socialismo na lata do lixo, porque até o pessoal todo se convencer de que é justo o socialismo, quer dizer que o dia que nós tivemos uma sociedade de 7 bilhões de sábios, né, que estudaram profundamente a questão e tal, aí você vai demorar muito. Só para não dizer que não vai acontecer nunca. Né? Então, qual é o problema com isso daí? O problema é que uma parte grande da esquerda, que se diz marxista, eles também não acreditam que a morte do capitalismo é inevitável e o socialismo é inevitável. Eu acho que teoricamente, assim, doutrinariamente, é capaz que só o PCO ainda hoje pense assim. Quer dizer que nós somos, assim, do dinossauro marxista. Os únicos que mantiveram a doutrina original de Marx, Engels, da Segunda Internacional, de Lenin, Trotsky. A maior parte da esquerda adotou uma palavra de ordem que é assim: socialismo ou barbárie, que na opinião deles
é que no futuro tanto pode dar no socialismo como pode dar na barbárie, mas não, por via das dúvidas vão para as eleições. Né? Enquanto não vem nem o socialismo nem a barbárie, vão para as eleições. Essa é uma teoria besta. Não existe essa dualidade. A luta de segundo Marx, a luta de classes conduz à revolução e à ditadura do proletariado. E, segundo ele, inevitavelmente, diz Marx, o próprio Marx. Né? Ou seja, marxismo, o cidadão cujo nome... Mas os marxistas de hoje não concordam com Marx. Nem com Trotsky, nem com Lenin, nem com nada. O futuro está em aberto. Se a gente for muito sábio, né? Se nós tivermos muitos dirigentes como esses que sequer viram o golpe chegando, nós vamos ver o caminho para o socialismo e conduziremos assim a sociedade como Moisés conduziu os judeus no deserto à Terra Prometida. Faça-me o favor. A sociedade funciona de acordo com leis. E o debate da física quântica, em grande medida, ele gira em torno desse problema. Quer dizer, qual foi a preocupação? A preocupação foi o seguinte: se nós conseguimos demonstrar que nem o mundo material é regido por leis determinadas, então nós já provamos por antecipação que a sociedade certamente não é. Que a sociedade é uma coisa muito mais fluida, muito mais difícil de você identificar, né, o caráter científico da análise que se faz da sociedade. Se isso daí fosse verdade, o Capital de Marx não serviria para nada. Mostraria apenas que o trabalhador é explorado. Que, se fosse só para mostrar que o trabalhador é explorado, você não precisaria de Marx. Você pega um cara da Mercedes aí, que trabalha na Mercedes, e ele vai falar, nossa, o patrão me arranca o couro. Ele falaria em linguagem própria, você entendeu? O que Marx queria demonstrar não é que o trabalhador é explorado, é que a exploração faz parte de um sistema, uma engrenagem tal que leva ao colapso do capitalismo. É isso que ele queria provar. E provou, também tem esse detalhe. E muita gente vem quebrando a cabeça para tentar demonstrar que isso não é verdade. Vocês imaginam para a burguesia o peso dessa conclusão, né? A burguesia sabe, nós, PCO, sabemos, mas a esquerda não sabe. O marxismo significa que a nossa vitória é certa. Nós somos o futuro. A burguesia não tem futuro. É isso que significa o marxismo. Bom, tem uma série de perguntas aqui sobre o Lula. Lula é um tema importante. Que é o tema, acho que, mais importante, né? Vamos lá. A inércia do PT na defesa de Lula é por conta de não acreditarem que Lula será preso ou os mesmos acreditam que a prisão de Lula fará com que as massas se mobilizem? Será que a esquerda petista não espera um Lula Gramsci, que Lula Gramsci fala da cadeia, da orientação de dentro da cadeia? Posso fazer as outras ou a gente responde aos poucos? Tudo sobre o Lula? Eu fiz ver tudo, vamos ver tudo. O que acontecerá com a representatividade da classe operária caso prendam Lula? A esquerda é autossustentável sem Lula? Podemos dizer que Palocci não aguentou a tortura de Guantánamo de Curitiba? E aí tem aqui sobre o PSTU, que serve como a nota da esquerda pequena burguesa. PSTU soltou uma nota criticando a caravana de Lula e dizendo que foi um fracasso. Os golpistas também falaram isso. E por fim, sobre a operação... que eles têm sempre a mesma opinião dos golpistas, né? E por fim tem uma sobre a Operação Lava Jato, que é perguntando se ela terá o mesmo final que a Operação Mãos Limpas na Itália,
Ou seja, uma eleição de uma figura corrupta como o Berlusconi. Bom, aí já teve, né? A Operação Lava Jato colocou o Temer no governo. Pior que isso daí, bom, pode ser pior, porque piorar sempre pode piorar, né? Por incrível que pareça. A inércia do PT é que eles... O PT é um partido que vive dentro de uma... Eles se consideram um partido com grande flexibilidade de pensamento e tal, mas eles têm um esquema político muito rígido na cabeça, que é um produto social, logicamente, que é o seguinte: o melhor que pode haver é a democracia. Na democracia nós temos que trabalhar para ser governo. E aí no governo, uma vez eleitos, nós vamos mudar o que for possível mudar. Então esse é um esquema extremamente rígido, porque democracia, o que é isso daí? Existe democracia no Brasil? O cara não para pensar. Ele aceitou a ideia de que existe democracia. Aí tem um golpe, ele não consegue sair da ideia de que existe democracia. Aí tem que ir para a eleição. Se você falar qualquer outra coisa, o pessoal não... Uma parcela expressiva da cúpula do PT não consegue pensar fora desse marco aí. E a gente vê que é uma maneira de pensar, não é simplesmente, como é que se diz, má intenção, nem nada, porque mesmo ameaçados como eles estão, eles continuam botando as esperanças deles nisso daí. A maioria dos deputados do PT, eles estão fazendo conta aí, para arrumar o dinheiro para a eleição, estão visitando os eleitores, essa coisa toda. Quer dizer, no final das contas, se o golpe vai se aprofundar, vai acabar com o PT, tem setores do PT que acham que, bom, se o Lula não puder ser candidato, a gente lança outro. O Lula não elegeu a Dilma, quer dizer, as coisas... Eles estão pensando assim, eles estão pensando dentro de um marco político que primeiro nunca foi muito real, mas que o pouquinho que tinha de realidade desapareceu totalmente. E o que acontece é que se o Lula for preso, ele pode até falar de dentro do presídio, mas a gente viu como é que funciona o negócio aqui. Quando você está preso, nem sua mulher pode visitar você lá direito. A questão do Lula é grave. Ele pode ir preso, pode mofar na cadeia, morrer na cadeia, não vai ser candidato e tal. Aí o cidadão pergunta sobre a representatividade da classe operária. O problema do Lula não é a representatividade da classe operária. O problema do Lula é que ele é o candidato que, de um ponto de vista concreto, real, ele se opõe ao golpe de Estado. Quer dizer, se ele ganhar, o golpe de Estado entraria numa crise total. Ele é uma ameaça para o golpe de Estado. O golpe de Estado não foi dado para acabar com o governo operário, que não era o governo do PT, não era um governo operário. O golpe de Estado foi dado para acabar com o governo do PT, um governo de determinadas reformas sociais. Então, se o Lula não puder concorrer, não tem concorrente. Quem vai ganhar a eleição? O PSOL não vai ganhar a eleição. O PCO não vai ganhar a eleição. O PSTU não vai ganhar a eleição. Vai ser uma disputa entre os candidatos que apoiam o golpe. Ou apoiam o golpe abertamente, ou apoiam o golpe veladamente. Caso do Ciro Gomes, né? Ciro Gomes, inclusive, falou, não, a candidatura do Lula não é boa para o país, seria muita polarização. Quer dizer, o que ele propõe? Vamos sentar todo mundo numa mesa, tomar cerveja com os golpistas, no final das contas somos todos amigos, já trabalhei para o Steinbrück, que foi o líder do golpe, né? Sem o Lula, vai ser uma disputa eleitoral fajuta entre candidatos golpistas e partidos que não têm a menor possibilidade de se eleger.
como nós, por exemplo. Isso que nós temos que entender. É um problema político imediato, não um problema geral da representatividade da classe operária. Bom, sobre o Palocci, é um papelão dele, né? Lógico, ele não aguentou o tranco. É um cidadão também com um caráter fino que nem uma folha de papel, essa que é a verdade. Tá certo o Zé Dirceu que falou bem antes, né? O Zé Dirceu tinha falado que o Palocci tinha virado cachorro do pessoal da Lava Jato, né? Cachorro significa que ele virou delator e ele foi domesticado, né? Pela direita, pelos torturadores, etc. e tal. Palocci, o pessoal não conhece. Palocci sempre foi um oportunista maior do que o resto. Ele inclusive, era uma das pessoas mais direitistas dentro do PT. O que mostra que esses direitistas, eles não são uma força, eles são uma debilidade para qualquer partido, né? O Palocci foi prefeito de Ribeirão Preto, e aí ele ficou conhecendo lá um banqueiro lá de Ribeirão Preto, e ele privatizou a companhia telefônica de Ribeirão Preto. Vê se tem cabimento. Foi uma das primeiras, se não a primeira privatização que teve no Brasil. Quer dizer, ele não é flor que se cheire, né? Para salvar a pele ele faria qualquer coisa. E perguntaram do PSTU, né? PSTU, o que a gente vê é que o PSTU é uma espécie de boneco de ventríloco da imprensa burguesa, né? Eu acho que a análise de conjuntura do PSTU é ler o editorial da Folha, do Globo, do Estado de São Paulo. Aí a Folha, que é um jornal intragável, né? Eles escrevem assim: o ditador Maduro. Acho que eu li isso hoje, chamou a atenção hoje. Do lado tem uma matéria sobre a Arábia Saudita. Aí ele fala, o ditador... Não. É de um cinismo, é uma coisa velhaca, sórdida. Não sei como o pessoal aguenta ler, né? Eu, por exemplo, acho extremamente desagradável ler isso aí. É tudo gente... São todos uns trambiqueiros aí, escrevendo, é tudo golpe, né? Todos os argumentos são golpistas. Você lê a Folha, Estado, o Globo, qualquer jornal grande, é tudo essa... Não é nem imprensa num sentido mais tradicional, quer dizer, aquela imprensa que disfarça um pouco, põe uma matéria... Não, é tudo porcaria, da pior espécie, tudo manipulação grotesca e tal. Eu acho que o PSTU, eles devem ser as últimas pessoas no Brasil que levam a sério esses jornais. Aí leem, aí eles pegam o editorial do Estadão, colocam uma palavra marxista ali no meio, sei lá, classe, luta de classe, imperialismo, alguma coisa, e pronto. O PSTU virou não só um partido de direitista, um golpista, pró-imperialista, como um partido ridículo, né? Bom, próxima pergunta aqui da plateia, o companheiro Daniel. Boa tarde, professor. Eu queria fazer um comentário primeiro com relação ao Congresso da CUT. Eu, pessoalmente, cumprimentei o presidente da CUT, né, e falei no movimento de ir para Brasília para derrubar o governo. Ele olhou para mim e deu um sorrisinho. Falei com o Stedley, cumprimentei o Stedley pediu para mim ter calma. Que lá para o dia 11 de novembro, talvez, ele fosse para Brasília. E aí eu vi um discurso do Boulos. Boulos dizendo que a gente tinha que tomar cuidado com a extrema esquerda, porque a extrema esquerda divide a militância. E eu vi tudo isso na frente dos delegados da CUT, sem nenhuma reação. E o que a gente percebe na internet é que a militância e a população está descrente das lideranças de esquerda. O que o senhor acha que está acontecendo no Brasil durante um ano que deixou a população tão descrente?
Esse negócio de que a população está descrente, nós temos que entender de uma forma política concreta, que é o seguinte, que existe uma crise do regime político de conjunto. A burguesia tentou impor ao país um conto de fadas, que era o seguinte: o Temer é super honesto, grande líder, Aécio, grande líder e tal, e o cancro do regime político é o PT e particularmente o Lula. Esses é que são safados e tal. O Guedel, o Jucá são maravilhosos. O problema é assim, uma coisa é o plano, outra coisa é a realização do plano. No que eles foram colocando em prática as coisas, uma série de coisas deu errado, lógico. Não tinha como ser diferente. E eles acabaram se desenvolvendo aí através de uma série de lutas que levou a população a ficar também confusa e ver a desmoralização do regime político. Aqueles que acharam que é uma minoria, que aceitou a versão original de que o Lula era o cancro do Brasil, chegaram à conclusão de que os outros são igualmente cancerosos na melhor das hipóteses. Né? Eu, por exemplo, estive no médico esses dias, aí o médico falou, votei no Aécio, mas agora eu quero ver ele na cadeia. Então, quer dizer, a desmoralização é total, porque foi uma polarização muito grande. Era o Lula, a Dilma, monstros, e o Aécio era o cavaleiro andante, né, da moralidade e tal. Bom, aí é que está, né? Quando você faz uma operação política, isso tem um preço. Há uma desmoralização generalizada do regime político. A gente deve tomar muito cuidado para não levar isso daí a extremos. Nós temos que ver isso de uma maneira concreta. Por exemplo, não é verdade, por exemplo, que o Lula está tão desmoralizado contra os outros. É falsa essa ideia. É óbvio que, no final das contas, como no meio do tiroteio, ele, que é um líder popular, que fez reformas que atingiram, não foram reformas grandiosas, mas foram reformas sociais que atingiram setores amplos da população, ele continua com a popularidade. Ele sempre foi um líder da esquerda, muita gente se recusou a acreditar na história, no final, ele que tinha um determinado capital político, ele saiu bem mais fortalecido do que os outros dessa situação. Bom, depois tem o seguinte, né? Eu li uma reportagem aí, onde alguém perguntava para uma mulher na caravana do Lula sobre o Lula. Então ela falou assim, eu não sei se ele é corrupto, mas eu vou votar nele porque é ele que defende o povo e tal. Eu já expliquei isso aqui 1 zilhão de vezes, entendeu? Entre a moralidade e a comida na mesa, o povo vai optar pela comida na mesa. E é até estranho que o pessoal ache diferente, porque a esmagadora maioria dos políticos, a quase totalidade da burguesia, uma boa parte da classe média, já não é pela comida na mesa que eles vendem a moralidade. É por um carro, por uma casinha na praia, alguma coisa. Então é natural. Você acha que o povo que está morrendo de fome vai colocar a moralidade política, ainda mais uma moralidade política que está sendo ensinada por notórios vigaristas, acima do seu interesse pessoal? Não vai. Quer dizer, então nós temos que considerar tudo isso. Outra coisa, as lideranças estão desmoralizadas. Nós, PCO, não estamos desmoralizados. No PSOL, tem gente que se desmoralizou e tem gente que não se desmoralizou. Uns mais, outros menos. Tudo depende da política que a pessoa levou adiante. Né? Por exemplo, a CUT, não acho que a CUT está desmoralizada, eu acho que a CUT, inclusive, depois de muito tempo sendo atacada pela esquerda, mostrou que é uma organização importante, que tem os seus problemas, mas é uma organização importante. Então, quer dizer, nós temos que ver a coisa de um ponto de vista bem concreto. Né?
Eu acho que a coisa é assim. No final da história, nós temos que entender o seguinte: o que está acontecendo aqui não é uma luta de indivíduos, é uma gigantesca movimentação entre as classes sociais. Por exemplo, se a gente olhar o golpe do ponto de vista do programa econômico do golpe, nós vamos ver que a classe dominante lançou um ataque feroz contra os explorados e oprimidos. Então, quer dizer, quando você vê a luta de classes, isso vai ter que se manifestar no desenvolvimento político posterior. Não é possível que o desenvolvimento se dê por outras linhas. A imprensa costuma falar, não, fulano, beltrano, papapá. Na hora H, dependendo, lógico, de uma série de coisas, há uma tendência muito séria das massas se agruparem contra os bandidos aí que fizeram essas reformas. Ou não? Aí elas vão procurar, porque veja só, o movimento de massas, ele funciona de uma maneira, de acordo com as suas próprias leis. Ele vai procurar uma via de manifestação. Se houver, né, se a burguesia continuar que eles estão fazendo muita coisa louca, se eles continuarem com essas loucuras, eles podem até fazer com que aconteça no país um movimento de características revolucionárias. Aí as massas vão se manifestar amplamente por esse movimento. Se for para as eleições, elas vão procurar o candidato que, para elas, vai aparecer como sendo a solução para o problema. Esse candidato já é uma bola cantada de agora, é o Lula. Não tem outro. Só fazendo um gancho, professor. Dia 11, nós vamos para Brasília, né? Independente de CUT, PT, de quem quer que seja. Com certeza. Né? Eu já tenho sentido que, pelo menos na rede social, a população quer ir para Brasília, quer se manifestar em Brasília. Mas não é para fazer só uma manifestação, é para derrubar governo. Né? Eu acho que... O senhor acha que tem condições da população fazer um levante popular no dia 11, convocar toda a população para ir para Brasília, não só o PCO, mas toda a população, para a gente derrubar esse governo golpista? Nesse momento, eu não vejo essa condição. Não. Eu acho que a gente tem que fazer as manifestações, a gente tem que... Aí é que está, é uma coisa complexa, né? A gente deve evitar raciocínios muito quadradinhos, porque você não tem... Quando você analisa a situação, por melhor que você analise, você não tem um controle total da situação. Então, a análise correta é sempre deixar determinadas opções que são possíveis abertas. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando nesse momento com uma opção, que é reagrupar o movimento contra o golpe e dar um canal de manifestação para a insatisfação popular geral. Nós achamos que foi um erro o negócio das diretas, que a questão da anulação ela cria melhor esse canal do que o outro. É mais concreto, é mais visível, é uma luta contra o golpe, etc. e tal. Então nós estamos trabalhando com essa opção. Agora, se alguém perguntar, pode ser que daqui a um mês aconteça alguma coisa e o negócio exploda? Pode ser. Não está dado hoje, mas a situação ela é uma situação fluida. Né? Por exemplo, nesse momento, você vê, eles fizeram a reforma trabalhista, não provocou nenhuma explosão. O motivo é óbvio. A maior parte da população vê o que está acontecendo em Brasília, no Congresso Nacional, como se estivesse acontecendo em Júpiter. O cara assiste a Rede Globo é aquele negócio, aquela máquina de enrolação da população, e, na verdade, a população não está vendo nada de real. Fica aquela discussão besta, né? Que a reforma trabalhista vai beneficiar o trabalhador, mas, logicamente, que à medida que o tempo vai passando, e muita coisa já aconteceu e mudou a opinião de todo mundo, a pessoa vai aprendendo pelo que ela vê no dia a dia. Vai procurar emprego e o salário desabou. O outro lá vai ser demitido porque querem contratar um terceirizado com salário mais baixo. Isso e aquilo. Uma parte da população
está acontecendo em vários municípios aí, estão atacando a população para reduzir o salário do funcionalismo público, para acabar com a previdência do funcionalismo público e tudo mais. Você tem o caso que foi mencionado aqui, da UERJ. O pessoal vai fechar a universidade, quer dizer, vão fechar e acabou. Logicamente que isso daí está criando uma tendência à resistência. Qual é o nível de acumulação de gás explosivo que tem aí? Difícil dizer, porque o Brasil são 200 milhões de pessoas, não é visível, não dá para você chegar e falar, não, estou sentindo que o negócio está para explodir, não dá para ver isso daí. Mas, né, não dá para descartar que um passo em falso aí, ou no meio de uma acumulação de problemas, e o negócio, pá, explode. Eu já vi acontecer. No Brasil, aconteceu em várias oportunidades, a gente viu que fatores desencadearam uma mobilização gigantesca da população. Então, inclusive eu acho assim, que a situação da burguesia aqui, ela é delicada. Se pisar fora do negócio, pode bater numa mina terrestre aí e o negócio explode. A gente não... Eu, por exemplo, numa análise, nunca descartaria nessa situação essa possibilidade. Agora, se você falar, pelo que está acontecendo hoje, nós vamos estar, daqui a um mês, dá para fazer? Não. A princípio, não daria. Logicamente que nós não vamos ter uma posição conservadora, né? Por exemplo, não vai ter uma explosão. Não tem, com exceção nossa aqui, uma mobilização real para o dia 11, mas nós vamos lá. Porque você sabe, é o tal negócio, né? Você não é dono do mundo. Então você tem que ir, tem que fazer as coisas para ver como é que as pessoas reagem e tal. Por exemplo, eu acho que no dia 11 dá para fazer uma mobilização maior do que a gente fez a vez passada. Agora, também a gente pode ser surpreendido e seja uma manifestação muito grande, vai saber. Então, essas coisas, eu acho assim, a gente deve tocar para frente. E aí a gente vê o que acontece, e se as coisas se desenvolverem num sentido mais amplo do que você imaginava, aí você também atua com maior audácia política. Por exemplo, se no dia 11 nós levássemos aí uma grande manifestação, teria que ver o que a gente vai fazer. Talvez a gente não ficasse só agitando bandeira e gritando palavras de ordem, sei lá eu. Agora, a princípio não está colocado nada de extraordinário, mas é o tal negócio, não tem uma bola de cristal, a gente só analisa o que está diante da gente, né? Obrigado mesmo. Bom, vamos lá, mais uma pergunta da internet sobre a reforma política. Com relação à reforma política, o sistema distrital de eleição tornaria o regime ainda mais democrático? E o que chamam de distritão? Qual a posição do PCO sobre esses institutos? Aí a pergunta deveria ser menos antidemocrática. Mas não. Veja só, essa manipulação das eleições, ela é em si antidemocrática, faz parte do caráter aí, digamos assim, semiditatorial do regime político brasileiro. Toda hora, os partidos burgueses, eles olham lá e falam assim, nós estamos perdendo, vamos mudar as regras eleitorais. Isso em si é uma ditadura. Você teria que ter regras eleitorais definidas, Muda toda hora na conveniência daqueles que já estão no poder. É uma ditadura. Independentemente da medida. Esse negócio do distritão e tudo mais, sistema distrital, ele está sendo estudado para retirar da população o poder de eleger os governantes. Só isso. Não é o mecanismo em si, que é um erro que muita gente comete a discutir política. O cidadão olha e fala assim, é que nem esse negócio que a gente discutiu aqui da luta das mulheres.
vamos aumentar a pena, mas não é uma coisa isolada. Faz parte de um sistema, de um movimento político, de um determinado desenvolvimento político. De um modo geral, a força dos partidos burgueses está no sistema já meio distrital que existe no Brasil. Se a eleição fosse nacional e não estadual, a esquerda teria muito mais, elegeria muito mais gente. E se fosse rigorosamente proporcional. Aí o direitista fala, não, mas o povo de Roraima... Como assim, o povo de Roraima? É o Brasil, pô. O que Roraima tem que teria que mudar o negócio? O Brasil é todos os estados. É um problema complexo, mas... o problema do regime político, mas essas reformas, nós somos contra qualquer tipo de reforma política, nós somos a favor de uma constituinte, mas uma constituinte que surja da derrota desses setores direitistas aí. Bom, agora quem está inscrito aqui no plateia é o companheiro João. Boa tarde, Rui. Boa tarde, companheiros. Bom, só tem uma pergunta simples e direta mesmo. Eu queria saber se você acha que a situação na Coreia do Norte pode evoluir para um novo Vietnã. Vietnã em que sentido? Porque você teria que invadir o país, né? Bom, no sentido de se tornar um território de disputa entre Rússia e Estados Unidos. Mas o Vietnã não era isso, não. Então, você tem uma concepção aí que não é correta do que aconteceu no Vietnã. No Vietnã teve uma revolução. Os vietnamitas expulsaram os japoneses do Vietnã, depois expulsaram os franceses, aí os norte-americanos intervieram lá, dividiram o país. A revolução continuou, não era uma disputa entre Rússia e Estados Unidos, era uma tentativa dos Estados Unidos, da França, de todos os países imperialistas, de estrangular a revolução no Vietnã, que eles finalmente não conseguiram. Na Coreia aconteceu uma coisa parecida com essa, teve uma revolução, eles dividiram o país e eles conseguiram manter o país dividido. Então, não sei, né? Para que a situação ficasse parecida, você precisaria ter uma crise revolucionária na Coreia do Sul. Vai saber, do jeito que eles estão fazendo o negócio aí, tudo é possível. Bom, ainda sobre a internet, né? Sobre a internet, não, pergunta da internet. Sobre o problema da economia, acho que os juros... Não, peraí. É importante o Rui retificar no comentário que ele fez de que a equipe econômica do atual governo por ser formada por banqueiros, iria manter os juros altos para os rentistas. Está ocorrendo exatamente o contrário. Bom, esse seria muito otimismo a gente acreditar nisso daí, né? O governo brasileiro paga cerca de 40% do orçamento nacional para os banqueiros, né? O problema dos juros é que há uma pressão de um setor da burguesia e há uma pressão objetiva da economia sobre o governo, porque o país caiu numa recessão muito grande, isso daí ameaça a estabilidade política do país. É só por isso que eles, como é que se diz? Procuraram diminuir os juros, para dar um alento. Como a inflação aparentemente estaria controlada e tal, diminuiria um pouco os juros, por isso. Mas isso é uma política dos próprios banqueiros, né? Para manter isso daí. Enquanto eles fazem isso daí, eles estão aumentando os juros do BNDES, né? Que é para que os empréstimos do BNDES fiquem
menos atraentes para determinados setores capitalistas e eles vão buscar os bancos para pedir dinheiro. Isso é uma oscilação dentro do negócio. O juro brasileiro é uma coisa inacreditável. Nunca diminuiu de fato, né? Vai ser agora que vai diminuir de fato. Bom, a gente tem ainda mais 3 inscritos aqui. Próximo e mais um bloco de perguntas da internet. Precisaria acelerar aqui, hein? Um bloco de perguntas internacionais e 3 inscritos aqui. Acho que a gente, de repente, poderia fazer os... Vamos começar com o Pedro Juliano. De repente, faz um bloco com o pessoal daqui de uma vez, né? Vamos lá, rapidinho. Juliano. Não, só um comentário, né? Que nesse problema da lei, que a gente começou a discutir já tem algum tempo, o partido ele tem uma posição que de longe é mais destacada com relação a isso. Desde quando derrubaram a Dilma até antes, a proposta de vários setores é prender a direita. Bom, já que estão combatendo a corrupção da esquerda, vamos prender a direita também. Então vem prisão do Aécio, prisão de fulano, prisão de Beltrano, e também culminou com propostas de prisão de quase todo mundo. A gente do PCO, a gente nunca foi a favor dessas propostas de prisão de fulano e Beltrano e novas leis, porque finalmente acaba caindo na sua própria cabeça, né? Queria que comentasse um pouco isso, até porque como método de luta, tem muita gente que pensa assim mesmo, sobre você responder o ataque do Estado com mais, ou responder o machismo, o racismo com o reforço do aparato repressivo, ou punição de PMs que matam na periferia, punição dos latifundiários que matam os trabalhadores do campo, sendo que o partido tem toda uma série de propostas para reagir à altura aos ataques. A própria questão dos comitês de luta contra o golpe poderiam servir para isso daí também, né? E que envolve o problema da mulher, que, por exemplo, foi o maior rebuliço esse negócio do cara do ônibus aí. Mas com relação a Dilma, que tiraram ela lá 54 milhões de votos e tal, dentre esses votos acredito que tenha muito voto feminino, um direito político das mulheres brasileiras, e ninguém fez esses grupos aí, não fizeram nenhum tipo de escândalo também, né? Sem falar que a direita aí fez pior ainda do que esse ejaculador com a Dilma, né? O companheiro Reinaldo tem uma pergunta que é um tema próximo desse, então acho que era o caso de já fazer. A pergunta que eu tenho é sobre veio na minha cabeça depois do caso do ejaculador lá no ônibus, mas é sobre a esquerda, né? Porque a Globo ela colocou que tem que prender o cara, e toda a imprensa meio que fez uma frente para aumentar a pena, que é natural, mas a esquerda, tipo, PSOL, as feministas, eles engrossaram essa frente, né? E aí eu fiquei imaginando, fiquei pensando que essa posição da esquerda é um negócio meio que apolítico, né? Quase é meio que você ficar brincando com uma política meio fascista, né? De moral e tudo mais, e que pedir maiores penas só vai... É um negócio de justiceiro, né? Porque você não está lá para resolver o problema de fato, mas você está querendo punir o cara por uma questão moral. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da esquerda com tomar essas posições apolíticas, porque você percebe muito, né? Eu acho que... Bom, primeiro um detalhe, né? Eu não diria que as feministas, né? Você não sabe exatamente qual é a dimensão dos setores de mulheres que defendem essa política de aumento de penas.
Então, não colocaria como sendo as feministas. Segundo, eu acho que sim, que é uma posição emocional, que não leva em consideração o problema político de conjunto, né? Primeiro que não resolve nada, o pessoal nunca considerou isso daí. É como se a pessoa quisesse uma satisfação emocional. Aconteceu um negócio, se você puder partir para cima da pessoa e tal, resolver a coisa, é uma descarga emocional que você faz. Agora, para um partido político, né, essa atitude que é natural em muita gente, para um partido político não é aceitável. Um partido político deve propor políticas, propostas, que atendam efetivamente ao interesse real dos explorados, dos oprimidos. Né? E, nesse caso, eles atuam como se fossem esses partidos que defendem isso, eles acabam atuando, conscientemente ou não, como uma espécie de horda de fanáticos, né? Colocando o povo na fogueira e tal. Esse caso do ônibus, ele ficou vergonhoso até porque se revelou que o cidadão é uma pessoa com problemas mentais, né? Quer dizer, um linchamento, estão promovendo aí o linchamento de uma pessoa incapacitada. Então, revelou que é totalmente irracional isso daí como política. Mas o pior de tudo não é nem isso daí, eu acho. É um abandono da política, do método de luta dos oprimidos. Por exemplo, a classe operária, ela não propõe aí que haja uma lei para que o patrão que pague baixo salário seja preso. Nunca existiu isso daí. Os trabalhadores, o sem terra, ele não dá uma lei assim, propõe que todos os latifundiários do país sejam presos. Isso dá à pessoa, no melhor das hipóteses, uma satisfação moral. E depois a pessoa tem consciência de que ele é oprimido. Então ele não sai por aí propondo prender os outros, que ele vai acabar ele na cadeia. O trabalhador, ele se organiza em sindicatos. Ele faz um movimento reivindicativo para aumentar os salários, para conseguir uma lei de defesa do interesse do trabalhador, não uma lei de crime. Não é porque nós temos que entender que uma lei trabalhista, por exemplo, que diz que o salário mínimo não pode ser inferior a tanto, não é a mesma coisa que uma lei que manda colocar o cara na cadeia. Tem nada a ver uma coisa com outra. São leis muito diferentes. Então, quer dizer, o movimento dos oprimidos, na luta pela terra, dos negros na luta contra a opressão dos brancos, etc. e tal, da classe operária, sempre é um movimento organizado, coletivo, amplo, reivindicativo, né? Que é o que o movimento de mulheres deveria fazer, e não pedir leis para punir outras pessoas. É um distanciamento completo do método de luta dos oprimidos, do trabalhador, do explorado. Primeiro que o movimento dos oprimidos não quer ditar normas para como deve funcionar a sociedade capitalista. Ele quer a satisfação das suas necessidades, que já é muito, porque nem isso você consegue. Que dirá ditar uma norma que vai enquadrar todo mundo, prisão, etc. e tal, é uma fantasia completa. Né? Segundo, o movimento popular nunca é um movimento contra indivíduos isolados. Nem mesmo se esse indivíduo for um indivíduo muito poderoso. É sempre contra um sistema, um funcionamento e tudo mais. Por exemplo, o movimento dos negros norte-americanos no sul dos Estados Unidos não era um movimento para punir aquele cara, aquele outro. O movimento no Brasil na época da escravidão não era também para punir esse ou aquele. Era um movimento geral, contra a escravidão. Então, identificava como alvo uma classe social determinada. Né? Mas não era assim,
no Brasil a solução aqui é colocar o barão não sei das contas na cadeia. Não, nunca nem passou pela cabeça de ninguém que isso aí fosse solução para o negócio. Isso é uma fantasia que setores democráticos aí, pequeno-burgueses, têm em relação ao regime político brasileiro. Eles acham que eles mandam no regime, então eles podem colocar a classe dominante na cadeia. A classe dominada vai colocar a classe dominante na cadeia. Os explorados vão colocar os exploradores na cadeia. Os oprimidos vão colocar os opressores na cadeia. Se fosse assim, a classe dominante não era dominante, os exploradores não eram exploradores e os opressores não eram opressores. Nós podemos colocar a burguesia na cadeia sem tomar o poder do país. Aí você pode considerar o problema. Agora, querer colocar todo mundo na cadeia sob um regime capitalista é muita fantasia. É preciso organizar a mulher em partidos políticos, em organizações de mulheres. É preciso ter um programa definido, claro. E o programa não pode ser fazer com que a justiça vá atrás de uns pobres coitados aí que fizeram A, B e C. Por exemplo, na questão da mulher, nós temos que entender o seguinte: o pior problema para a mulher nesse momento é justamente a direita tipo Bolsonaro e outros. Esse pessoal aí, que apoiou o negócio contra o cara, eles querem fazer com que a mulher fique em casa, na beira do fogão, cuidando de criança. Esse é o programa deles. E o programa deles vai progredindo. Por exemplo, por que não tem os movimentos feministas, por que ninguém faz um movimento em defesa da legalização do aborto? Isso aí vai chocar, logicamente que vai se chocar com um monte de gente religiosa, que não é direitista, mas é religiosa. Mas tem que abrir o debate. Esse debate não tem. O Lula, no segundo governo, propôs fazer um plebiscito sobre a questão do aborto. As igrejas e a direita cortaram a asa dele totalmente. Quer dizer, não há determinados setores do movimento de mulheres está sendo, como é que se diz? Direcionado para uma política reacionária. Fora da política que é a verdadeira política de defesa da mulher. Por exemplo, tem uma série de coisas aí que são fundamentais, que são objetivos concretos. Creches, hospitais. Com a demolição do sistema de saúde nacional, quem vai pagar mais caro são as crianças, as mulheres e os idosos. E uma parte de trabalhadores que trabalham em determinadas coisas insalubres. Só que isso daí, que vai afetar a sobrevivência de um número enorme de mulheres, não tem nenhum movimento. Agora, para prender o maluco, o ejaculador aí, é toda uma guerra. Não sei, o que a gente vai ganhar se prender o ejaculador maluco? Nada. Enquanto a direita fica fazendo esse circo aí, com a repressão, o sistema de saúde vai para o beleléu. A educação. Não, exatamente. A educação, por exemplo, a educação dos filhos é um problema de homens e mulheres, mas todo mundo sabe que no mundo real afeta mais de perto as mulheres. Está sendo completamente destruída. E os ataques contra as mulheres, eles são gigantescos, só que não se fala nada. Aí aparece o cara, que é um doente mental, faz uma barbaridade dessa, que é uma barbaridade, lógico, mas ele é um doente mental, também tem que considerar isso aí, né? E aí isso daí aparece como uma solução. É a mesma coisa da luta contra a corrupção, né? Ficaram dando corda na classe média, que tem que lutar contra a corrupção. A luta contra a corrupção terminou que colocaram uma das pessoas mais corruptas do mundo na presidência.
Aí acharam, um dos lutadores contra a corrupção, acharam 51 milhões em dinheiro vivo num apartamento que o cara estava escondendo lá. Tudo dinheiro da corrupção. É uma coisa de gente doente da cabeça, de classe média. Outra coisa também, a direita que sai por aí querendo queimar nego na fogueira, querendo colocar gente na cadeia. A esquerda não pode agir assim. Eu vi gente de esquerda falando que o Lula tem que ir para a cadeia. O que é isso? Isso é uma perda da noção completamente. Aqui fica um aviso para todo mundo, né? Que o pessoal que vai entrar aí vai xingar, que sempre tem uns. Não adianta xingar. A nossa posição, ela é uma posição que corresponde à tradição de luta dos explorados, à realidade, às necessidades reais do povo. A nossa posição vai prevalecer. É melhor discutir civilizadamente do que ficar aí esbravejando na rede social. Bom, agora a companheiro José, depois a companheira Angelina, para fechar. Boa tarde, tudo bem? Bom, eu vou voltar ao tema aí da ciência. Ciência. Tá bem, tá bem. Mas eu vou agradecer... É um debate legítimo, lógico. Eu vou agradecer que o PCO postou um vídeo sobre materialismo histórico, um vídeo de 8. E muito dessa discussão está lá no vídeo, né? Tá. É 2h30, eu estou aguardando os outros 7 que vocês postem. O segundo já está lá. Hã? O segundo já está lá. Já está lá. Bom, então vamos ver. Que fala sobre marxismo ocidental, mas aí ele fala sobre idealismo, religião, né? Que está dentro desse contexto. O idealismo, a filosofia idealista, eu não conheço, não sou tão especializado como Rui ou outras pessoas aqui dentro, mas ela pegou bem, né? No nazismo, na ditadura militar brasileira, eles eram idealistas, eles são idealistas, né? E eles controlam a palavra, eles fabricam realidades. Chega a esse ponto. Então, quando vamos dizer, a Lava Jato filma e solta um filme, e o próprio julgamento do Lula foi filmado. Não sei se vai entrar nesse filme, mas outros filmes vão ser feitos. Então, aí os caras já estão mesclando a realidade virtual com, não sei como é que chama, a realidade, a nossa realidade, né? E criando simulacros, né? Simulações. E isso vai fazendo a cabeça nossa, da população como um todo, né? Isso é muito forte. Então, a principal luta do momento é contra o golpe, sem dúvida nenhuma. Mas a questão do materialismo, do marxismo, do idealismo, ela está junto, né? Ela está junto. Eu não quero me demorar muito, está muita gente falando, mas agradecer isso aí. Só uma coisinha a mais, eu anotei aqui, mas tem várias coisas para falar, a questão do nazismo e do comunismo. Nazismo é de direita. Nazismo é a cartada que a direita tem para não perder o poder. Quer dizer, a luta dos trabalhadores, dos operários, ela é muito grande, né? E a direita, aqueles que têm o poder, gente, vocês imaginam que a indústria bélica gira 1,7 trilhões de dólares por ano, sendo que 2/3 são os Estados Unidos. É muita grana. Para quem já trabalhou numa empresa, sabe que o patrão faz qualquer coisa para ganhar a mesma coisa e um pouquinho a mais no ano que vem. Essa grana toda está na indústria bélica. Vocês imaginam o poder que isso tem no mundo, né? E aí está nazismo. É contra tudo isso que se coloca o movimento dos trabalhadores. Não é pouca coisa, é muita coisa, né? Não é algumas palavras, né? E o nazismo deve ser combatido o nazismo, o fascismo, aí vem definições conceituais, ele deve ser combatido em qualquer lugar do mundo,
que ele apareça. Apareceu na Alemanha. A Alemanha tinha o segundo partido comunista do mundo na época. O primeiro era da Rússia e o segundo era da Alemanha, né? Um proletariado, um operariado muito desenvolvido, muito organizado, Rosa Luxemburgo, todo esse pessoal lá, e foi combatido com tudo que foi possível e imaginado, né? A luta não é para poucos e não é para amadores. Só isso. Foi bom ter lembrado isso aí, né? O tema está relacionado com esse... Não é um vídeo, é um áudio que a gente colocou, né? É um curso, uma das universidades de férias que discute esse problema da filosofia marxista, né? Materialismo dialético, materialismo histórico, as posições idealistas da esquerda, Escola de Frankfurt, Lucas, um monte de coisa. Bom, por fim, aqui na plateia, a companheira Angelina com fazer pergunta. Aí depois a gente pode encerrar. Teria mais alguns blocos de perguntas. Estamos com o tempo estourado, né? Boa tarde, pessoal. A pergunta que eu quero fazer não foi falado, pelo menos eu não ouvi, é sobre o grito dos excluídos. Há uns anos atrás, que eu trabalho em Valinhos, né, e infelizmente a gente tem que ir lá fazer aquela palhaçada lá do desfile. Esse ano, por falta de dinheiro, foi feita uma palhaçada lá na escola mesmo. E aí eu costumo sair de Valinhos e ir para Campinas para acompanhar o grito dos excluídos. E teve um ano que eu fui, perdi gente e tal, no ano seguinte eu cheguei e já não tinha mais nada. Esse ano eu observei que cresceu bastante a quantidade de pessoas no grito dos excluídos. Apesar de ser, assim, uma torre de Babel. Tem gente lá defensora da mulher, mas é contra a legalização do aborto, é contra a legalização das drogas, da maconha e das outras drogas, então nem se fala, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o grito dos excluídos, se você acha que aumentou o número de pessoas esse ano, qual a sua análise a respeito do grito dos excluídos? Olha, não vi nenhuma informação mais relevante com relação a isso, então não dá para afirmar nada categoricamente. Mas eu acho que sim, que deve ter aumentado, porque a situação está mais crítica, né? É uma atividade da Igreja Católica essa daí, originalmente. Nós, em vários lugares, participamos aí, distribuindo material contra o golpe, chamando o pessoal para o comitê e tal. Mas, também, de um ponto de vista geral, nada indica que tenha sido uma grande mobilização, né? Mostra esse problema, que é um problema para o qual nós temos que estar atentos, que é a realidade concreta, efetiva da mobilização. Nós não podemos fazer uma política baseada numa mobilização imaginária, nós temos que fazer uma política baseada na mobilização real, no potencial real da mobilização, né? Ainda a coisa está muito debilitada, né? Agora, isso daí não quer dizer que o panorama seja completamente sombrio, nada disso. Porque o que os golpistas estão fazendo, mais cedo ou mais tarde, vai provocar uma reação forte, fortíssima. Não há dúvida nenhuma sobre isso daí. Só que aí é que está, né? Temos que ver, porque para ver quando, como se desenvolve e tal.